Mais um episódio do Calpcast. Hoje eu trouxe uma convidada. E por que ela é especial? Ela foi uma das minhas primeiras clientes quando eu comecei a empreender, a doutora Bianca. Doutora, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Prazer bater um papo contigo e, e relembrar um pouco, né? Porque tudo isso foi. Essa estrutura foi um sonho, né? Eu abri com você há uns anos atrás, falei que eu tinha vontade, que eu tinha um sonho, e você falou: não desiste, vai pra cima e tá sendo realizado aqui, né? E é tão bom quando a gente consegue participar e ver Não, sonhos se tornarem realidades, é é muito muito bom. bom, muito E doutora, hoje eu até quero conhecer melhor, né, a sua história e o pessoal também. Então eu queria que você contasse pra gente, quem é a doutora Bianca e claro. e um pouquinho, da sua história desde o início, um pouco da sua infância, da sua criação, que a gente quer entender a fundo aí. Vou resumir, porque eu não Tá. sou tão nova assim. Nasci em São Paulo, morei em Mogi das Cruzes. Eu sou de uma família cristã, tenho mais 4 irmãos, então sou de uma família grande, do interior, criada aí com dificuldades, com amor, com muita vontade de vencer. A gente tem isso um pouco parecido, né. Mas quando eu estava no segundo para o terceiro colegial, eu decidi que eu ia fazer medicina e acabei fazendo uma imersão aí, era muito difícil passar em medicina, 20, quase 30 anos atrás. Então, foi muito trabalho e muito estudo para conseguir entrar na faculdade, aí eu consegui pegar um crédito estudantil, trabalhava, estudava, e quando eu me formei em 2004, eu fui fazer residência em clínica geral. A minha ideia inicial era fazer endócrino, mas no meio da residência eu engravidei da Lelê, a minha filha mais velha. Então, no final da residência, eu estava ganhando a Letícia, acabei parando essas especializações por 2 anos, fui trabalhar em posto de saúde, urgência e emergência, acabei fazendo coordenação de um hospital de clínica mesmo, geral aqui em Jundiaí. Me aprofundei mais nas questões realmente do corpo humano, e aí veio o grande dilema, né, você imagina que isso há 20 anos atrás, a nutrologia ela não era bem conhecida, eu também não sabia bem direito o que o nutrólogo fazia, e a ideia inicial era fazer endócrino, e quando eu fui fazer os meus estágios em endócrino, principalmente na residência, eu olhava e falava: "Puxa, não é isso". Porque basicamente o foco do endócrino nas residências que eu visitei era diabetes, e eu não queria diabetes, eu queria trabalhar com obeso. E então eu conheci um grupo que é lá da Beneficência Portuguesa, que é o GANEP, e fui fazer uma pós-graduação, que é a pós-graduação da ABRAM, e comecei, me apliquei para a prova, passei na prova e fiquei quase 3 anos na Beneficência, fazendo tanto a especialização quanto a parte do trabalho mesmo. Eu fui, admitida no serviço e fiquei como médico especialista. Então, em 2011, eu tive a oportunidade de vir para Jundiaí. Quando eu vim, então em 2011, mais ou menos, meu foco inicialmente era o hospital. Então, eu montei equipes, que são equipes de terapia interal e parenteral, é um pouco diferente do que eu faço hoje, mas são equipes mais complexas e que visam trazer para o paciente uma boa assistência nutricional dentro do hospital. Então, são pacientes mais graves, oncologia, cirurgia geral, pessoas que não conseguem, alimentar por boca, e aí a gente coloca uma sonda no nariz ou no estômago ou no intestino, para que a dieta vá até lá ou recebam pela veia. Foram 10 anos nisso. Paralelo a isso, eu estudei muito gestão hospitalar, eu cheguei a fazer cursos de qualidade, cheguei a ser gerente de risco, que é uma parte mais administrativa da profissão, e em 2018 eu acabei engravidando na Maitê e esse foi um divisor de águas para mim. Então, eu tive a Lelê, depois no meio do caminho eu tive o Dudu, estava tudo tranquilo. Mas você nunca pensou em
fazer a medicina? Foi algo que apareceu ou você já sonhava com Não, você isso? sabe a história já, que eu já te falei, eu queria ser cineasta. É. Caramba! Eu queria ser cineasta, eu fazia cursos quando eu era adolescente de teatro, cenografia, fotografia, e mas não dá, né, Eric? Assim, é difícil, você imagina isso. Sim. A minha mãe investiu em mim uma época, eu tinha dentro de casa uma câmara escura para revelar fotos. Então eu fazia os cursos e eu revelava as fotos dentro de casa. Então, isso é algo até que eu acho engraçado, que a minha filha mais velha, a Lelê, ela gosta muito de fotografia. Aham. E eu gostava muito, Sebastião Salgado, então esses nomes, grandes nomes da fotografia eram pessoas que eu admirava muito. E o ponto realmente que me pegou para fazer medicina foi quando a minha avó paterna faleceu. Eu lembro do desconforto que foi a gente chegar no hospital, fui eu e meu pai, para receber a notícia. E eu não entendia, assim, eu recebia a notícia e meu pai falava: "Não, porque ela teve uma infecção e aí o diabetes", e eu falava: "Gente, que é isso? Mas como assim?". E esse desconforto me gerou uma coisa que eu falei: Nunca mais eu quero ir para um lugar e não entender o que as pessoas estão falando". Nesse tempo, a minha mãe teve um câncer de mama, e eu tinha acabado de entrar na faculdade de medicina. E eu lembro também do oncologista falando: "Ai, porque ela teve uma metástase", e aquilo também me gerava um negócio, eu falava: "Que metástase? Que é isso?". E aí, ao mesmo tempo, eu já era referência da família para tentar traduzir, porque eu fui a primeira médica. Que é isso que a mãe tem?". E eu falava: "Gente, eu não sei". Então, hoje, quando eu atendo os meus pacientes, talvez por eu não ter vindo de família de médicos, eu ter uma ideia diferente, né, eu queria ir mais para essa área artística. Hoje, quando eu tento traduzir para o meu paciente o que ele tem, eu tento ser mais didática, porque eu lembro dessa dificuldade que eu tinha, já um pouco mais adulta, de compreender as informações que eu recebia. Então, hoje mesmo te contei um caso, né, de uma paciente que provavelmente a gente fez um diagnóstico aí, provavelmente, de um câncer de tireoide, ela foi avaliada pelo especialista, mas quando eu tentei traduzir isso para ela, eu tentei traduzir de uma forma mais humana. E eu acho que isso falta às vezes um pouco para o médico, a gente se colocar no lugar do outro, e eu tive em 2 situações em que eu tive que me colocar no lugar do outro. Então, talvez eu veja um pouco essa área da medicina, eu sempre já entrei com essa visão, falei: "Eu vou fazer um pouco diferente, eu vou tentar ser mais clara quando eu trazer a informação para o paciente". E talvez também o fato de eu ter feito teatro tantos anos, ter essa parte da comunicação, isso me facilite. Pode ser, Sim. né. Sabe aquela história do Steve Jobs, né, a gente não sabe por que exatamente Uhum. a gente passa por algumas dificuldades, a gente não sabe exatamente o porquê a gente passa por alguns caminhos, mas lá na frente a gente vai entender. Então minha vida ela foi toda construída assim, Eric, e por eu ser uma pessoa de fé, eh, quando eu faço esse sabe, essa releitura da minha vida, a impressão que eu tenho é que eu não tenho realmente, decisão nenhuma, que toda decisão na minha vida ela é feita por Deus, pelo caminho que Ele escreveu. Claro, eu entendo o meu livre-arbítrio, né, eu entendo que eu posso escolher, né, mas o meu caminho foi bem desenhado, acho que tudo que eu passei eu tinha que passar realmente para cada vez eu ser uma pessoa melhor, enfim, tô tentando, tô ainda nesse processo. Legal. E você é uma pessoa que eu já vi fazer diversos cursos desde lá de trás, tem as formações, tem os cursos, e você abriu pra mim que você tem um TDAH. Como foi estudar tudo isso? Como foi passar por todas essas formações lidando com o TDAH? Como é o estudo pra você? Difícil, Eric, muito difícil. Eu tive que criar, eh, um método.
só que sem conhecimento, né, porque o TDAH ele é muito, muito bem discutido e falado hoje em dia, mas você imagina, sei lá, 30 anos atrás, que foi quando eu tive que criar isso, eu qualquer barulho, ó, isso que seu Uhum. celular despertando, ele já tira a minha atenção, só que o que que eu fazia? As minhas irmãs tocavam, elas tinham uma banda, Tá. e eu tinha que estudar para medicina. Eu me afastava, eu ia estudar num quarto totalmente isolado de acústica, eu tinha que deixar a minha bancada totalmente organizada, a gente não tinha celular, né, essa era a vantagem. Vantagem. Talvez eu tivesse mais dificuldade hoje em dia, mas se fosse hoje eu não estudaria com isso aqui perto, porque isso tira Legal. muito a minha atenção. Eu criei um método, foi isso, basicamente isso. Eu tinha toda uma organização e por eu ter sido sempre atleta, eu acho que o esporte ajuda muito. Hoje a gente sabe, tem muita validação científica de que a atividade física ajuda no foco e concentração. Uhum. Então eu tive a sorte de ter feito muito esporte, então eu já era uma pessoa que tinha uma certa facilidade em padrões, e aí isso acabou me ajudando Legal. a estudar. Hoje é mais difícil para mim, né, estudar, mas eu ainda consigo, assim. Hoje tem medicação que eu posso usar, Aham. então os momentos que eu preciso mais, aí eu uso a medicação. Eu tento não usar sempre, então eu tento já que eu já criei, né, e eu acho que isso é importante no TDAH, não é só a gente se medicar. Porque quando você usa a medicação e você não cria essas ferramentas, quando você não faz atividade física, quando você não reduz os estimulantes como café, energéticos, quando você come muito açúcar, tudo isso vira uma via de energia rápida, mas que logo esgota o seu sistema nervoso central. Então, é importante você combinar forças. Você pode ir para a guerra com um soldado ou com uma centena. Então, se você pode unir forças da sua alimentação, da sua dieta, criar rotinas, olha, eu vou estudar de tal a tal horário, ninguém me interrompe, tira celular, desliga a TV. Eu tenho pacientes ou pessoas, amigos, que estudam com música. Música é uma coisa terrível para mim. Para Caramba. estudar, porque eu começo a prestar atenção na música. Uhum. Eu presto atenção no barulho, aí eu presto atenção, aí se eles falarem ali, eu vou prestar atenção ali. A gente tem essa capacidade de ser, Uhum. eh, mais criativo, tem uma capacidade de ser multi, mas ao mesmo tempo o focar é complicado, né. Crio lista de tarefa, Legal. E isso isso me ajuda. é muito você cria um ritual ali pra Ritual, essa é a palavra. pra ter, né, rotina, ritual, é o a frase do Adib, né, ritmo, rotina e ritual, que é Exato. o que faz rodar. Não, isso é muito bom. E hoje, como que você separa porque hoje você é empresária, a gente já vai entrar nesse ponto, você já empreende. Como você separa o papel de mãe, você falou que teve a Lelê, o papel de esposa e de empresária? Você precisa ter um ritual nisso também, né? A gente primeiro, Eric, eu tive que aprender que eu não posso ser 100% em tudo. Legal. É, foi o primeira grande lição que eu tinha, porque eu sou muito perfeccionista, eu quero dar o meu 100% em tudo, e aí eu comecei a perceber que eu estava esquecendo coisas importantes das crianças, eles fazem bullying comigo hoje em dia. Outro dia as crianças foram de fantasia na escola, é que aí eu sou uma mãe precavida, Uhum. tá, eu ponho uniforme. Então eles foram de uma fantasia, era Dia das Profissões, no colégio, na sexta, eu mandei eles na quinta. Hum. Aí quem foi levar foi o Tuco, Aham. aí meu marido, aí ele levou, foi até na frente da escola, começaram a olhar as outras crianças, aí ele olhou para o outro pai e falou: "Ih", aí ele: "Ai, eu também, se depender de mim eu erro, se não é minha mulher", aí meu marido só olhou e falou: "É, no caso". É, ele ficou quieto, coitado, ele não falou nada, mas eles imediatamente Aham. foram lá, eu falei assim: "A gente vai ter que improvisar nessa vida". Sim. Aí chegaram em casa: "Mamãe, você mandou errado". Eu falei: "Gente, desculpa, mas não estava o uniforme na mochila?". "Estava, a gente já trocou". Então assim,
eles precisam ter um pouco de paciência com Sim. a mãe deles, eu divido minhas fragilidades, eu acho Uhum. que a gente tem que essa vulnerabilidade, eles sabem que eu tento. Então, o que eu tento fazer, basicamente, hoje eu entendo que eu não posso ser 100%, né, 90%. Eu me dedico ao que a gente chama de mindfulness. Que é isso? É tentar estar presente, que é a atenção plena no que eu estou fazendo. Agora, com você, eu estou aqui, aproveitando, né, a gente conversando, a gente trocando ideia. E aí, eu tenho meu marido cuidando dos meus filhos, meu celular desligado, a minha atenção não desviada e eu vou aproveitar esse bate-papo com você. Quando eu chego em casa, eu sou deles, mas aí eu sou deles. Eu não fico no celular enquanto meus filhos estão falando comigo. Ou eu estou fazendo jantar, ou eu estou cuidando deles, ou eu estou arrumando o cabelo da Maitê. Quando eu estou no consultório, eu sou médica. E eu tento, eu acredito que fica menos dolorido, porque a mulher tem muito, depois principalmente que a gente vira mãe, a culpa é algo que nos acompanha. E aí eu aprendi a lidar um pouco com ela e depois que as crianças crescem, pelo menos eu falo assim que, como eu tenho 3 filhos, a Lelê eu fiz check, né, então faltam 2. Mas pelo menos eu já tive uma que deu certo, e que tá maravilhosa e que eu tenho muito orgulho dela. E aí eu olho para ela com imenso, assim, admiração da pessoa que ela se tornou, eu falo: "Ai, Deus, obrigada, essa deu certo, faltam 2". Mas o caminho, pelo menos, eu acredito que, é claro, é a gente tem que pegar o que a gente recebeu dos nossos pais e melhorar. E eu sou muito sincera com os meus filhos em relação a isso. Eu não tive a base que eles estão tendo. Não, assim, meus pais dentro da da possibilidade que eles tinham, eu acredito que eles entregaram o melhor que eles tinham para mim, e eu vou entregar o melhor que eu tenho e que eu tinha na época para eles. E eu acho que a gente tem que fazer isso com tudo. Hoje você vai dar o seu melhor. Pode ser que daqui a 10 anos você assista esse podcast e você fala: "Nossa, eu podia ter feito tão melhor isso", mas hoje você está Sim. fazendo o seu melhor dentro do que você tem de capacidade. E a maturidade, né, e maturidade não tem a ver com a idade, a maturidade me trouxe isso, de eu conseguir fazer o meu 100% com o que eu tenho. A mãe que a Letícia teve é diferente da mãe que a Maitê tem. A mãe que o Dudu tem é diferente da mãe que os outros têm. A médica que eu era quando eu comecei o consultório não é a médica que eu sou hoje, quase 10 anos depois do consultório. Então, muito a gente vai melhorando com o tempo. Acho que é basicamente isso, saber Legal. nossas vulnerabilidades, entender, pedir desculpa quando tem que pedir. Subiu um fiozinho aqui no cabelo, doutora. Aí, Que foi. Legal. Doutora, e indo ali para a parte que você gosta bastante, que você trabalha diariamente, que é alimentação, eh, por que a geração de hoje está mais cansada? Porque é o que eu percebo, mais fadigado, isso tem a ver com alimentação ou você acredita que também é o celular, o excesso de informação? O que seria esse excesso de cansaço, de fadiga? eu acho que é um combo, né, Eric. Se eu for comparar como era a geração, por exemplo, a minha geração, a gente brincava na rua o dia inteiro, a gente não tinha tanto industrializado. Eu lembro da minha refeição, por exemplo, quando eu tinha 12, 15 anos, na minha casa era arroz, feijão, a mistura, né, ou frango, carne e ovo, uma salada, água, na maioria das vezes, e uma fruta, se tinha sobremesa. A minha casa não tinha sobremesa, minha mãe não fazia. Hoje as crianças, elas têm o chocolatinho, elas têm o lanchinho, ela tem o refrigerante. Refrigerante era muito caro. Então, a gente tem sim um papel importante da alimentação, a gente tem um papel importante das pessoas não fazerem exercício, está cada vez mais difícil ou caro, principalmente se você quer fazer uma coisa personalizada. Eu acho que a gente tem pouco acesso a alguns esportes, é perigoso. Então eu brincava na rua,
Como que eu ponho meus filhos para brincar na rua, se eu não moro em condomínio? Então, isso é complicado. E outra coisa é excesso de tela, né. É aquela dopamina imediata e eu fico bem, aí depois eu já tô, o tempo inteiro com estímulo, é muito videogame, e fora que tudo isso, né, toda às vezes eu vou ficar tomando um café para ficar acordada, aí eu não durmo bem, aí meu cérebro não descansa, e aquilo vai virando um bolo, 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 bolo. Sabe aquela felicidade do ócio? A gente não tem isso, né. Eu vejo que as crianças, elas têm dificuldade de não fazer nada, que é uma coisa que a geração do meu pai, por exemplo, eles não têm essa dificuldade. Então eles conseguem sentar e ficar conversando e tomar um café e ficar lá 1 hora olhando árvore. Eu já tenho uma certa dificuldade, meus filhos já assim. Então, esse excesso de informação, de ativação de sistema nervoso, ele com certeza ele vai deixando a gente mais fadigado. Sim, com certeza. E o que você falou do industrializado, isso traz essa atrapalha até na dopamina, né, no Atrapalha foco, na na atenção. concentração, na atenção, porque quando você tem o cérebro, ele consome cerca de 20% aí da nossa energia, a energia que eu falo é da glicose que vem da alimentação. Então, imagina que, ele gosta muito de glicose, nosso cérebro, e ele funciona muito bem sob glicose. Só que uma coisa é você ter uma oferta de uma glicose, que é por exemplo, um carboidrato simples, eu vou comer um docinho, um bombom. Aquilo vai dar um pico de glicose e logo vem o pico de insulina, certo? No que eu tive esse pico de insulina, minha glicose derruba. O que que o cérebro faz? Ele e esgota. Então você tem uma hiperativação neuronal e depois você tem um esgotamento. Quando você consome um carboidrato complexo, então uma batata doce, você vai comer alimentos integrais, você não tem esse pico de glicose, que é o que o nutricionista acaba falando de alimentos de alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico. Quando você tem um alimento que é complexo, você não tem esse pico de insulina junto com o pico de glicose. Essa glicose, ela é fornecida numa velocidade mais baixa para o seu sistema nervoso central. Então você dá energia, mas você dá uma energia mais constante. Você não fica no Por isso que depois de um almoço que você come muito, vai no rodízio, alguma coisa, dá aquele sono, né, aquela dá. canseira, aquele Eu tinha um amigo que ele falava que era o reflexo gastropalpebral. Aí eu olhava e eu falava, ele ele distende, aí a gente dorme. Não existe, tá? Não existe isso. É só inventado. Entendi. Não, legal, doutora. Cada um. É. E indo ali, não, legal. Então, a base para a gente ter uma melhor concentração seria criar essas rotinas, se adaptar numa rotina de treino, né, saudável, e a alimentação diminuir os industrializados, certo? E vamos para passos, eu gosto de dar exemplo de coisas práticas, tá. Às vezes a gente tem a intenção de mudar estilo de vida e quer fazer coisa muito absurda, né, então: "Ai, eu sou 100% sedentária", não que não pode, você pode, eu acho que a gente pode tudo, né, quando a gente está tentando melhorar. Mas às vezes a gente quer dar um passo muito grande que ele não vai ser sustentável, sabe a questão? Gosto de frases prontas, né, "Ai, 1% melhor todo dia", é incrível gente, por que isso? Para a gente construir um hábito, existem pessoas que têm uma facilidade, ou seja, em 3 semanas ela consegue, tem pessoas que têm dificuldade, então isso é científico. E aí, essa pessoa que tem uma dificuldade de construir um hábito, às vezes ela demora quase 1 ano. É 200 e poucos dias, 290 dias, é quase 1 ano. Então, eu não sei quem é você, não sei se você é a pessoa do super hábito ou a pessoa que vai ter que ser com uma construção devagar. Vamos começar básico, vamos começar a diminuir, né, fazer higiene do sono, que é diminuir 1 hora antes, desligar eletrônico, vai, toma um banho relaxante, faz um chá, diminui luz, já vai se preparando para a hora de dormir, vai para a cama na hora que você tem que ir para a cama, não fica lá deitado, deixa um ambiente escuro, prepara esse seu ambiente. Quando você colocar seu despertador, levanta.
Vai, faz uma refeição. Tem gente que gosta do jejum intermitente, eu também gosto, para algumas pessoas, mas você tem que entender se você é o cara do jejum intermitente ou não. Como eu vou saber? Você tem compulsão à noite? Você Eu consegue fazer o jejum de manhã e não supercompensar ele à noite, aquela comida? Poxa, começa a trabalhar seu corpo de manhã. Bianca, não consigo, eu tenho muita náusea, não consigo comer. Faz um whey protein, come um iogurte, faz uma refeição um pouco mais leve, mas acorda seu metabolismo nessa hora. Para quem tem dificuldade de fazer exercício, e tem muita gente, às vezes, isso é uma coisa frequente no consultório, tem vergonha. O cara não quer estar do tamanho que ele tá. A menina não quer colocar roupa de ginástica. Vai caminhar, chama uma amiga para conversar e faz uma caminhada. Caminhada não custa. Ai, não quero ir caminhar, eu moro num lugar perigoso. Sobe e desce escada. Faz exercício em casa. Então, eu acho que pequenas coisas, elas, se a gente vai somando, elas se tornam coisas o que poderosíssimas. você falou, é dar o 100% nas condições que você tem. O que você tem. Dar o seu melhor nas condições que você tem. Então, se é pra subir escada, vai Você subir vai subir escada. escada. E por quê? Às vezes você programa uma coisa fantástica na sua cabeça que você não vai conseguir cumprir. Tem alguns exercícios, eu gosto de alguns exercícios de gestão que eu transformo para hábito. Então, existe um que é aquela regra SMART, Uhum. né? Para você ser específico, se é algo que você consegue mensurar. Eu não lembro exatamente a mnemônica, mas assim, existem muitos passos que você pode ir fazendo, tem que ser algo que você consegue cumprir, até porque a sensação de frustração é: "Ai, eu quero começar a dançar, eu quero, tá?". É uma coisa que eu e o Tuco a gente tem discutido, que eu preciso começar a dançar, eu quero voltar a desenvolver meu lado artístico, e até para o meu envelhecimento, dança é um poderoso instrumento para diminuir envelhecimento cerebral. Tênis é o melhor esporte, em segundo é dança. E dança mexe com equilíbrio, né, força, você tem que ter concentração, atenção para decorar, enfim. E aí eu coloquei essa meta de eu começar a dançar esse ano. Até agora eu não consegui, gente, a sensação de frustração é algo horrível. Então, eu preciso tentar, quando eu tô começando do zero, eu não consigo fazer nada, tá. Caminhar 20 minutos no sábado, 20 minutos no domingo, você consegue? Consigo. Com certeza, sim. Essa é a sua meta. Só isso, só isso. Quando você conseguir fazer 3 finais de semana, a gente rediscute. Aí a pessoa volta: "Consegui". Você fala: "Tá bom, qual é o dia da semana que você consegue encaixar mais alguma coisa?". "Ah, quarta-feira". Quarta-feira, é assim, é a agenda, a gente não tá aqui, agenda, combinado? É como se fosse uma reunião importante que você tem que ir, é a reunião com você. Não vou mandar você fazer isso, você que não tem hábito nenhum, todos os dias 2 horas, você não vai fazer. É traçar metas que sejam 100% execuíveis. Você tem que conseguir cumprir. Esse eu acho que é o primeiro passo de sucesso, e é tão bonito de ver, porque aí, eu estimulo meus pacientes, aí eles viram para mim, assim, às vezes eu nem pergunto, eles já me falam assim: "Bianca, eu consegui incluir um dia de pilates". Eu falei: "Jura?". Falei: "Mas quanto tempo você está fazendo?". "Ah, já estou fazendo há um mês". Eu falo: "Cara, que incrível, que legal". Aí depois volta e fala: "Você não sabe, fui fazer ioga". Por quê? Toda atividade física, ela é interessante. A gente, vem batendo muito na tecla da musculação. Ela é realmente muito importante. Eu acho que as pessoas tomarem consciência que exercício de força são fundamentais, principalmente para as pessoas acima dos 40 anos, só que aí eu vejo um movimento que é muito engraçado, não sei se você já percebeu isso. Tá a moda do beach tênis, aí a pessoa quer fazer beach tênis todos os dias. Uhum. E aí ela esquece todos os outros, aí ela esquece que ela tem que fortalecer a articulação, ela tem que deixar esse músculo forte para ela poder desempenhar o esporte. Ela Sim. tem que fazer e aí é a mesma coisa que a musculação, a gente não pode esquecer o cardio. Então, o mundo ideal é você ter um exercício para mobilidade, flexibilidade, aí pode ser um alongamento em casa, pode ser um pilates,
você ter um dia para fazer o seu trabalho específico muscular e você fazer o seu exercício aeróbico, que é o cardio. Então, o mundo que pode ser um esporte, que pode ser o beach tênis, por exemplo. Então, o mundo ideal é um mundo em que nós podemos exercer toda a nossa possibilidade musculoesquelética. Eu acho que isso é um fator importante quando a gente está pensando na nossa poupança lá da velhice, né. Pensar hoje no adulto que eu quero me tornar, no idoso que eu quero me tornar daqui a 10, 20 anos. A gente não faz isso com as finanças, né. É, Com certeza. com a vida a gente também tem essa dificuldade, Sim. então é o tempo inteiro, Acho que a gente tem uma dificuldade de pensar a longo prazo, né. de uma forma Enxergar o geral. futuro ali de a gente pensa ali no agora, mas pensar, vou poupar aqui, ou vou me alimentar melhor aqui, porque quando eu tiver 70 eu vou estar bem. É, Não mas aí sabe uma dica, Eric, que eu faço? Eu estou pensando lá na frente como profissional de saúde, então quando eu faço um planejamento, às vezes eu falo para a pessoa: "Ó, o seu tratamento vão ser 2 anos", mas eu não vou falar lá na frente para você, eu quero que em 2 meses você fique assim, porque é mais fácil, porque é medular, né, pro ser humano, a gente consegue atingir um resultado é visível, né. Eu não vou falar para uma pessoa que precisa emagrecer 20 quilos, que eu quero que ela emagreça 20 quilos, eu falo: "Não, olha, nessa semana eu quero que você perca 1 quilo por semana, eu quero que você perca tanto por". Então eu ponho metas menores e isso você pode fazer por você, né, assim, eu acho que de uma maneira geral, nós planejamos pouco, de uma maneira geral. é. O brasileiro ele não tem o costume, eu vejo às vezes em outras culturas, tenho amigos que moram em outros países, pacientes que moram em outros países, eles têm uma cultura de planejamento, sabe. A gente não É tem é é isso. é muito cultural isso em diversas famílias. Na minha família mesmo, a gente nunca teve o planejamento de tirar férias, desde pequeno, nunca tivemos. É meio nas pressas. É "Ah, mesmo. hoje, esse mês, não sei o quê, tá". Vamos pra Então praia. então é sempre uma praia aqui, então meu sonho de viajar pra Europa. Eu ainda não fui, por quê? Porque eu não me planejei. É. Entende? Então, às vezes, a gente vê as outras pessoas indo: "Ah, não, ele tá ganhando muito bem, ele tá". Não, ele teve planejamento. Não, a gente divide em 12 vezes. É, planeja ali, se E organiza e se você consegue ainda fazer antes, ainda é melhor é, ainda, né. sim, com certeza. Então eu acho que é isso que falta mesmo, o planejamento em todas as etapas, né. E para tudo, né. Sim. Ou viajar, é o financeiro, é a nossa saúde de uma maneira geral, né. Doutora, tá sendo muito falado do Monjaro, e eu queria entender, até para as pessoas entenderem melhor, como ele age no corpo? O que que ele faz? Porque a galera fala: "É o remédio milagroso para emagrecer", mas tá, mas o que que ele faz? Ele é para quê? É o Monjaro, a molécula da tirzepatida, ela é uma molécula que ela tem ação em 2 receptores do corpo. Ela ativa esses receptores, a gente tem esses 2 hormônios já naturalmente, que é o GLP-1, que é um hormônio gastrointestinal, e o GIP. Então, esses 2 hormônios, eles já são ativados naturalmente, mas a molécula da tirzepatida, ela vai lá e ativa esses 2 receptores. Quando você ativa esses 2 receptores, você tem uma dupla ação um pouco diferente do que é a semaglutida, que era o Ozempic e o Wegovy, que age em um receptor só, que é só o receptor da saciedade, mas a saciedade é de sensação de você já ter comido, não a saciedade neurológica, né, o comer emocional, a fome emocional. O Mondiaro, ele tem uma ação, apesar de não ser uma ação direta central, porque ele não age no sistema nervoso central, mas essa ação no receptor intestinal faz com que você tenha uma diminuição no seu impulso da fome. Ele tem sido estudado também não só para emagrecimento, diabetes tipo 2, que é a indicação principal da medicação, mas também para controle de impulsos. Já existem estudos mostrando diminuição de ingestão de álcool. Eu tenho uma paciente que era alcoólatra, eu posso falar que era alcoólatra, e com o uso do Mondial ela não tem mais vontade.
E a gente fazia um tratamento, eu não, né, o meu marido, que é psiquiatra, ele fazia o tratamento para o alcoolismo com outras medicações que são indicadas para isso, e ela não teve um efeito tão bom quanto com o uso do Mondiaro. Outra coisa que a gente tem percebido é impulso para jogo, impulso para compras. Então, tudo que é essa ativação central realmente pro o controle dos impulsos, ele segura. É Caramba. um remédio incrível, os resultados são ótimos. A única coisa, assim, que vale a pena pontuar não são todas as pessoas que têm resposta rápida. E isso a gente começou a ver de um tempo para cá, nesses estudos mais recentes, porque existem pessoas que respondem só depois de 8 semanas. E logo quando saiu no mercado, a gente não tinha ideia disso. Então, às vezes, eu recebia paciente e falava assim: "Ah, eu usei e não emagreci". Hoje eu pergunto: "Quanto tempo você usou?". Porque se ela usa menos de 8 semanas, ainda é uma medicação que vale a pena tentar. Uhum. E um emagrecimento aí que chega na casa, às vezes, de 25% da perda de peso. Se o cara tem 100 quilos, 25 quilos é muita coisa, né. Sim, com certeza. É. E sabe o que eu acho legal, assim, da medicação também, outra coisa, né, eh, ele é um remédio que perde pouca massa muscular, então geralmente a pessoa não fica tão fadigada, tão cansada, então ele consegue manter a atividade física, e eu não tenho visto rebote. Então muitos pacientes que emagrecem com o uso, às vezes eles não emagrecem mais, Uhum. mas eles não voltam tanto o peso quanto as outras estratégias medicamentosas que a gente tinha, Sim, tá. Tanto oral quanto outras medicações. Isso legal. é muito legal. Não, maravilha. E hoje no mercado, com esse impacto que o Monjaro tem, existe outros medicamentos com essa força que ele tem? Haverá, né, tá para Ah, sair tá pra sair. aí, a próxima que tá para sair, provavelmente saia em janeiro, é a Retratutida. Tem Uhum. outras medicações, assim, tem uma chinesa, esqueci o nome dela agora. Ai, meu TDAH. É um estudo chinês que acabou de sair, que é um que ainda ajuda na massa muscular. Então, hoje o Mondiaro ele já está até, assim, se a gente for pensar da medicina nesses próximos 10 anos, daqui a pouco a gente vai ter muito mais arsenal terapêutico para o tratamento da obesidade, o que é incrível, tá. Mas vale pontuar que a gente precisa usar a força da medicação para melhorar os hábitos, porque se a gente está falando, que nem a gente falou do TDAH, a gente está falando de obesidade, neurotransmissor, o nosso corpo de uma maneira geral, ele precisa de nutrientes para ter um bom desenvolvimento, uma boa performance. Você precisa de vitamina B12, você precisa de proteína para formar neurotransmissor, você precisa de gordura boa para formar ômega 3 e a sua célula, a membrana da sua célula ela é rica em ômega 3. Toda a sua estrutura nervosa ela precisa de ômega 3, ela precisa de vitaminas. Então, não adianta eu só usar a medicação, não que a medicação não tenha um papel fundamental e eu sou fã do avanço científico, eu acho que tem que usar sim, acho que a gente pode encurtar caminhos, deixar o corpo menos inflamado, a gente pode chegar no objetivo, mas para você se manter, é importante você tentar fazer as coisas combinadas. Lembra que eu falei do exército? Uhum. Para que que eu vou com um soldado só se eu posso usar essa medicação e já pegar o poder que ela tem e já ir construindo Sim. hábitos? Por que que eu já não vou melhorando minha alimentação enquanto eu estou mais calmo para comer? Eu acho que isso é muito estratégico e Uhum. quando a gente tem a prescrição, né, quando o profissional de saúde te traz o arsenal terapêutico, é importante que você use a medicação já combinado com uma estratégia de estilo de vida mesmo. Ah, vamos ajustar seu sono, vamos melhorar aqui, eu tenho dor, eu tenho paciente às vezes que tá acabando de sair de cirurgia, pus prótese no joelho, no quadril, o que que dá para fazer? E o que dá para adaptar, e isso é o bonito da personalização do atendimento, porque quando a gente trata todo mundo como um protocolo,
Eu vou fazer um protocolo na clínica. Se eu trato todo mundo como protocolo, eu não personalizo. Se a gente está falando de saúde pública, é uma coisa, tá? Então eu tenho que criar uma estratégia, a prefeitura vai criar um programa de saúde pública e o programa vai fazer, sei lá, o treinamento das crianças em creches e aquela fase do primário. Ok, isso pode até ser como um protocolo, mas quando você vai, por exemplo, numa consulta e você vai receber uma medicação, principalmente nesse custo, porque é uma medicação cara, eu acho que ela entrega, tá? É o viés do valor, né, ela Sim, entrega o que ela promete, então eu acho que ela vale a pena o custo dela. Mas é muito inteligente quando você está desembolsando um valor desse, você ter sim uma estratégia, um treino, você ter a sua alimentação personalizada e você pensar o que você pode melhorar da sua vida. Eu acho que fazer esses checklists, sabe, essas sim, planilhas que a sim. gente faz e hoje com a internet a gente acha tanto Sim, checklist de com tanta coisa. certeza, com certeza. Doutora, a gente está chegando na reta final, já gostei muito da nossa conversa. Com certeza terão outros temas que a gente vai abordar aqui, e eu queria que você deixasse uma última mensagem, essa é a sua câmera, você pode mandar a mensagem para as mães que por um tempo elas deixou de cuidar delas, deixou de olhar para elas para cuidar dos filhos e chegou em um ponto que metabolismo tá lento, ela não consegue separar um tempo para treinar, às vezes ela faz uma semaninha, 2 semaninha, não vê resultado, desanima. Qual a mensagem você deixa para encorajar essas mães? Meninas, a gente precisa se cuidar para poder cuidar de quem a gente ama. Eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador, mas enquanto a gente não entender que estar bem para cuidar de quem a gente ama é importante, a gente sempre vai arrumar uma desculpa e um depois. Depois eu faço, depois eu vejo. Coloque você na sua agenda da mesma forma como você coloca seu marido, sua casa, seus filhos. Acho que é isso. Show. E elas podem te encontrar Também também, né? podem me encontrar. Maravilha. Então, já deixa suas redes sociais, doutora. A doutora atende tanto na Núcleo E quanto no No clube, né? Espaço Vita, no Clube Jundiaense, aqui em Jundiaí, a gente também faz consulta online para o mundo todo. Legal. Tenho pacientes em cada canto do mundo, e aí os agendamentos são via tanto o Espaço Vita quanto o Núcleo e aí minha rede social é Bianca Buani, todo mundo pode me encontrar lá, vai ser um prazer recebê-los. Maravilha, doutora. A gente está chegando na reta final desse episódio. Se você gostou, já se inscreve, curte, manda esse vídeo para sua mãe, para sua tia, para aquela pessoa que você quer que ela se cuide, quer que ela esteja melhor de saúde. Eu acredito que você tem muitas pessoas para enviar o vídeo. E, doutora, muito obrigado Obrigada, por é. aceitar esse É um convite. prazer. E é uma honra ter você aqui. Falei no começo do episódio, você foi um das primeiros clientes que a gente atendeu a clínica ali, e eu tinha muitos sonhos e venho alcançando todos É eles. maravilhoso ver vocês alcançarem, viu. Parabéns. Maravilha. Eu agradeço e te espero no próximo Calpicast. Até mais.